Salve, salve! Alunos e alunas do canal Educação, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas a mais essa aula de Ética e Relações Interpessoais, curso técnico em informática, professor Marciano de Brito, a aula de Ética e Relações Interpessoais, aula das aulas, aula magna, aula Nobel de Ética e Relações Interpessoais. E eu agradeço imensamente, eu agradeço carinhosamente a participação, a audiência de tanta gente linda, maravilhosa, inteligente, competente do meu Piauí, do Brasil e do mundo inteiro. Salve, salve! Alegria, alegria! Abraço carinhoso aos polos que acompanham essa aula. Daqui a pouco, aquela sessão de abraços. Mas agora, sem perder tempo, sem perder tempo, sem perder tempo. Porque tempo é... Porque tempo é conhecimento. E qual será? E qual será? E qual será? Qual será a nossa temática de hoje? Governança corporativa. Professor, o senhor já falou sobre isso algumas aulas atrás. Sim, eu citei o que é. Hoje vamos conhecer de fato. Abraço carinhoso, Cajazeiras do Piauí, Canavieira, Dom Inocêncio 1, Dom Inocêncio 2, Francinópolis, Jatobá do Piauí, São Gonçalo, gente linda, maravilhosa, que acompanha esta nossa aula, que tem como objetivo apresentar a necessidade do desenvolvimento de políticas de governança corporativa. Por quê? Porque a governança corporativa vai ser um suporte para a dimensão ética da gestão da empresa. Nossa aula, olha só, ela tem 5 partes: dimensão conceitual, princípios, modelo de governança corporativa, revisão e, da teoria à prática, atividades. Vem comigo, querido aluno, vem comigo, querida aluna, recordando a aula anterior. Recordam a temática? Sustentabilidade, exatamente. Na aula passada falamos sobre sustentabilidade. Vamos recordar algumas questões que foram resolvidas na aula passada, aproveitando esses minutos para que os demais polos conectem a aula e a acompanhem. Bom, vem comigo. Com base no que você estudou, com base no que você estudou nessa aula, marque as afirmativas a seguir com V quando forem verdadeiras e F quando as afirmativas forem falsas. Vem comigo. Primeira frase. O crescimento econômico sempre se traduz pela melhoria da qualidade de vida de toda a população. Falso. É falso. Nem sempre o crescimento econômico se traduz em melhoria da qualidade de vida. Uma cidade pode ser altamente industrializada, rica, próspera e a população sofrer com as consequências da poluição do ar e do despejo de resíduos sólidos dos rios. Então, nem sempre prosperidade econômica significa melhoria da qualidade de vida. Segunda, o desenvolvimento sustentável está associado à melhoria da qualidade de vida com o devido respeito ao meio ambiente. Olha só, aqui já é uma ideia diferente. O desenvolvimento sustentável, ou seja, sustentabilidade, um modelo de negócio que não esgota os recursos naturais. Esse desenvolvimento sustentável está associado à melhoria da qualidade de vida, desde que haja respeito ao meio ambiente. Exatamente. Uma cidade industrializada, mas cujas fábricas adotam políticas de diminuição da poluição, do despejo de resíduos sólidos dos rios, do desmatamento, enfim, das agressões à natureza, sim,
uma cidade com essas características no seu parque fabril, ela possui uma melhoria na qualidade de vida, tanto em termos econômicos, dinheiro, como na relação com o meio ambiente, no ar puro que se pode respirar e etc. Terceira, para que ocorra o chamado desenvolvimento sustentável, nem sempre deve haver respeito ao meio ambiente. Olha, a terceira ela contradiz a segunda, então é falso. Para que haja desenvolvimento sustentável, é preciso, sim, respeitar o meio ambiente. Tá bom? Quarta, a participação e a cobrança da sociedade é fundamental para que o meio ambiente seja respeitado. Perfeito, verdadeiro. A participação e a cobrança da sociedade é fundamental. A sociedade, ela fiscaliza as empresas e o governo, se ele é atuante ou omisso no que diz respeito ao controle das empresas, principalmente aquelas com alto teor poluente. Então, FV, nossa resposta só pode ser a letra B. Para você que acertou, eu não posso dar outra nota que não seja aquele 10 com louvor. Maravilha, maravilha. Que coisa linda, que coisa bela. Pode comemorar. Próxima. Órgão governamental responsável pela fiscalização em âmbito regional e também nacional. As opções: Greenpeace. Greenpeace é uma organização internacional. Não pode ser. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Até podemos supor que ele tenha uma palavra sobre a questão ambiental, mas ele não fiscaliza o meio ambiente ou a ação humana no meio ambiente. Instituto Nacional do Meio Ambiente e Recursos Renováveis, IBAMA, exatamente, é a letra C. A letra D, Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, está mais relacionado aos fundos artísticos. A resposta é letra C. Muito bem. Cajazeiras, Canavieira do Inocêncio, Francinópolis, Jatobá, São Gonçalo, para você que acertou, aquele 10 com louvor. Maravilha, maravilha. Que coisa linda, que coisa bela. Pode comemorar. Terceira. Não é, olha só, olha a ênfase, não é uma prática do desenvolvimento sustentável. Dentre essas 4 alternativas, uma delas não é uma prática, não está relacionada ao desenvolvimento sustentável. Vem comigo, vamos ver? Letra A. Minimizar a utilização de materiais na produção de bens e serviços. Olha, minimizar a utilização de matéria-prima é uma prática do desenvolvimento sustentável. Então, não pode ser a letra A. Vamos à letra B. Estender a durabilidade dos produtos. Durabilidade estendida é uma prática do desenvolvimento sustentável. Produtos que durem mais do que esses que são fabricados atualmente. Hoje, um fogão, uma geladeira, perdão pelos exemplos grosseiros, é só para a gente ter uma ideia desse conceito de estender a durabilidade. Um fogão hoje dura 2, 3 anos no máximo. Antigamente os produtos duravam mais tempo. Então, é necessário estender a durabilidade dos produtos. Por quê? Porque quanto mais tempo dura um produto, menos necessidade de fabricar novos produtos eu tenho, menos matérias-primas eu utilizo, menos agressões ao ambiente eu faço. Então, essa letra B é uma prática do desenvolvimento sustentável.
Minimizar a dispersão de agentes tóxicos é uma prática. Minimizar. O ideal seria cessar ou zerar, como os jovens falam, mas como não podemos cessar essa dispersão de agentes tóxicos, pelo menos minimizar já é um bom caminho. Letra D. Fazer acordos com o governo para fraudar a legislação ambiental e assegurar a rentabilidade do negócio. Olha, isso aqui não é uma prática. Fraudar a legislação ambiental significa que a minha empresa ela é poluente, ela agride o meio ambiente e, em vez de ser multado, eu faço um acordo com o governo para não ser multado e continuo, certo, poluindo rios, lagos, mares, montanhas e etc. A letra D não é uma prática do desenvolvimento sustentável. Ela não assegura, certo, que o crescimento econômico vai permitir uma melhoria na qualidade de vida. Então, para você que acertou, a letra 10, uma letra 10 com louvor. Maravilha, maravilha. Coisa linda, coisa bela. Vem comigo. Dimensão, governança corporativa, dimensão conceitual. Então, nessa primeira parte da aula, vamos analisar, estudar o conceito de governança corporativa. Vem comigo. O conceito clássico é esse aqui. É um conjunto sistêmico de processos, práticas e normas que regulam uma empresa. Com qual objetivo? Garantir a ética, transparência e gestão, certo? A governança corporativa, ela atua segundo 4 princípios que daqui a pouco vamos retomar. O princípio da transparência, o princípio da equidade, o princípio da prestação de contas e da responsabilidade corporativa. Segundo o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, o IBGC, que daqui a pouco estudaremos um pouco mais sobre esse instituto, o conceito é sistema pelo qual, olha só, sistema, aqui fala conjunto sistêmico, ó. É a mesma coisa, conjunto sistêmico e sistema. Continuando. Pelo qual as organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas. São reguladas. Continuando. Envolvendo as práticas de gestão dentro da empresa e os relacionamentos entre os proprietários, conselho de administração, diretoria e os órgãos de controle. Essa estrutura, daqui a pouco nós também veremos mais detalhadamente. Turma, as boas práticas de governança corporativa, elas convertem princípios em recomendações objetivas, assegurando que os interesses dos administradores estejam alinhados aos interesses dos donos do negócio. Por quê? Porque na governança de uma empresa, nós temos os sócios da empresa. Os sócios, eles são os proprietários da empresa. Porém, dependendo do modelo adotado, daqui a pouco veremos também modelos de governança corporativa, os sócios podem não ser os administradores, eles podem delegar a função de administrar a empresa para um executivo, um gestor, denominado agente. Qual é o risco dessa ação? O risco é que o administrador, o agente, muitas vezes, ele pode entrar em conflito com os donos da empresa, incluindo colocar a empresa em situação de risco, colocando em risco o investimento dos acionistas, tá bem? Continuando, vamos conversar agora sobre a origem do conceito de governança corporativa, que
segundo estudos, surgiu exatamente para superar esse conflito de agência clássico. O conflito entre o proprietário da empresa e o agente, o gestor. Muitas vezes o agente, o gestor, ele entra em choque com o proprietário, tá bom? O que é o conflito de agência? Acompanha comigo, olha só. O proprietário, ou o acionista, ou o grupo de acionistas, eles não se envolvem na direção da empresa, eles somente fazem o investimento e querem o retorno. Então, eles contratam alguém para ser o gestor da empresa. Esse agente, o nome técnico para ele ou esse administrador, o nome técnico é agente. O administrador contratado, o nome técnico é agente, perdão. Bom, o acionista ou o grupo de acionistas, o que é que ele espera? Ele espera que o administrador, esse sujeito aqui, ó, que eu vou pintar aqui o rosto aqui, ele espera que o administrador, ele tome decisões que busquem atender os interesses da empresa, ou seja, dos donos da empresa. Isso aqui que eu estou pintando, ó. Tá vendo? Ele espera que atenda esses interesses. Porém, nem sempre isso ocorre. Muitas vezes, os gestores têm interesses diferenciados dos proprietários, gerando um conflito de agência. Por exemplo, é contratado um gestor, um agente, cuja prática administrativa envolve uma gestão de risco, aumentar o número de filiais de uma empresa, aumentar o investimento, colocar o investimento do capital da empresa num fundo, certo? Numa financeira e assim por diante. Essa gestão de risco, ela pode não agradar o dono da empresa. Então, o dono da empresa chega, olha, eu lhe contratei para você cuidar da minha empresa, porém, eu estou percebendo que você está investindo capital na empresa em fundos financeiros, certo? Na construção, na abertura de novas filiais que não se sabe se darão lucro. Então, o que você está fazendo com o meu dinheiro? Eu posso perder meu investimento se você perder o dinheiro nesses fundos e nessas novas filiais que estão sendo abertas. O gestor vai dizer, olha, eu sei o que eu estou fazendo. Você me contratou para administrar sua empresa e é isso que eu estou fazendo. Confie em mim, é um cargo de confiança. Mas o proprietário vai sempre ficar com um pé atrás. E o conselho de acionistas pode se reunir para tomar uma decisão a respeito do agente. Olha, ou a gente, ou nós, enquanto proprietários, nós demitimos esse agente ou ele vai levar a empresa a uma situação econômica difícil. Então, há esse conflito de agência, está relacionado aos riscos. O administrador, ele pode, na ânsia de buscar resultados de curto prazo, pode comprometer a longevidade da empresa. Isso é um risco. O que é um risco no negócio? É qualquer coisa que ameace a capacidade da organização e ameace a sustentabilidade da empresa. Colocando em números, para você entender. A empresa possui 600 mil em caixa para distribuição de dividendos aos acionistas e o agente decide investir 500 mil em novas máquinas para a empresa. Um investimento da quase total, né, da quase integralidade do capital da empresa. Ora, se esse investimento não der retorno, o proprietário vai perder dinheiro, aqui as asinhas do dinheiro. Ele vai perder dinheiro, é um risco. Ele pode pegar os 500 mil
e comprar ações de outras empresas. Ele pode colocar esses 500 mil e investir nesses diversos planos financeiros dos bancos. É um risco. E o proprietário, ele quer que a sua empresa exista para sempre. E ela pode, numa decisão dessas, ter a sua longevidade, ter o seu patrimônio comprometido. Os riscos de negócio, eles podem ser riscos puros, eventos negativos sobre os quais a organização não tem controle. O que é um risco puro? Por exemplo, a empresa possui a sua dívida calculada em euros. A sua dívida é de 200 mil euros. 200 mil euros, em cotações recentes, é quase R$1 milhão. É uma dívida controlável. Mas se, por exemplo, o euro sofrer uma supervalorização ou o real sofrer uma super desvalorização, uma dívida que era de R$1 milhão pode se tornar 3, 4, 5 milhões. É um evento sobre o qual a empresa não tem controle, que é sobre a política cambial. Mas há eventos que a empresa tem controle. No caso, os riscos especulativos, que são essas escolhas feitas pelo agente que podem ser positivas ou negativas. Como falei para vocês, o agente ele pode utilizar o capital da empresa para tomar uma decisão, investir num fundo e perder boa parte do capital da empresa. É por isso que há a governança corporativa. A governança corporativa, ela vai assegurar que o agente, o administrador, não tome decisões que contrariem os interesses dos proprietários, dos sócios da empresa. A governança corporativa, ela vai estruturar um modelo de governo que vai limitar as decisões do administrador. Por exemplo, nos modelos que vamos conhecer daqui a pouco, o modelo anglo-saxão de governança corporativa. As grandes decisões da empresa são feitas por meio de votação entre os acionistas. O administrador não pode tomar uma decisão, certo, que contrarie os acionistas. Numa empresa do ramo educativo, onde eu trabalhei há um tempo atrás, um administrador da empresa, ele investiu cerca de 50 milhões de reais na reforma da escola que ele dirigia. Dinheiro que era da empresa, dinheiro que só poderia ser investido mediante a autorização da Assembleia de Sócios. Ele fez por conta própria, causou um prejuízo à saúde financeira da empresa, está bem? Depois dessa prática, inclusive, desse administrador, a empresa passou a olhar com outros olhos para a sua gestão e começou a adotar práticas de governança corporativa. Bom, dito isto, olha só, vamos falar sobre o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Alunos e alunas, uma instituição que é destacada na elaboração de políticas de governança corporativa no Brasil é o IBGC, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, está bem? Pessoal de Cajazeiras do Piauí, Canavieira, Dom Inocêncio, Francinópolis, Jatobá do Piauí, São Gonçalo, aquele abraço carinhoso. Turma, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, ele que elaborou aquele conceito que nós estudamos agora há pouco, o conceito de governança corporativa, enquanto sistema pelo qual as organizações são dirigidas, monitoradas e também incentivadas. Bom, esse instituto ele foi fundado em 27 de novembro de 1995. Ele possui escritórios em boa parte dos estados do Brasil. Na verdade, em 1/3 dos estados do Brasil. É uma organização sem fins lucrativos e é referência
nacional e internacional em governança corporativa. Qual é o objetivo do IBGC? Olha só, vem comigo. Gerar, o que significa gerar? Produzir. E disseminar conhecimento, ou seja, a principal atuação do IBGC é na construção e na disseminação de conhecimento. É por isso que nas atividades a gente vai ver que o IBGC ele realiza palestras, fóruns, conferências, treinamentos e grandes eventos como o próprio Congresso do IBGC, que será dia 9 e 10 de novembro em São Paulo, cuja temática é governança de impacto, as melhores práticas do amanhã. Então, nesse seu objetivo de gerar e disseminar conhecimento a respeito das melhores práticas em governança corporativa. O que querem com isso? Eles querem influenciar os agentes em sua adoção. Os agentes, os administradores, os gestores do negócio, contribuindo para o desempenho sustentável das organizações e para uma sociedade melhor do que a atual. Turma, o IBGC, além desses eventos que eu falei, ele também desenvolve programas de capacitação e certificação de profissionais em governança corporativa e, além disso, ele elaborou o Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa, uma publicação referência no Brasil no que diz respeito às práticas da governança corporativa. Esse manual, ele orienta e auxilia a elaboração e implementação das políticas corporativas. O IBGC, ele atua, certo? Disseminando a governança corporativa e principalmente zelando para que os princípios da governança corporativa sejam aceitos, sejam estimulados pelas corporações. Então, quais são os princípios? Nós vimos logo no início da aula e vamos resgatar. Olha só, o princípio da transparência, o princípio da equidade, o princípio da prestação de contas, a accountability, e o princípio da responsabilidade corporativa. Falei para vocês que viríamos cada princípio mais detalhadamente, e vamos fazer isso agora. Turma, transparência. O que é algo transparente? É algo que, embora esteja diante de mim, não me impede de enxergar o que está do outro lado. Como um vidro, por exemplo. Um vidro é uma divisória transparente. Observando o vidro, certo? Eu consigo enxergar o que está do outro lado. O vidro é transparente. Ele me percebe ter uma visão do que está além de mim. Nas empresas, a transparência é fundamental e ela se traduz em prestação de contas. Todo gestor, para que os interesses dos proprietários estejam alinhados ao seu trabalho, ele precisa disponibilizar dados e informações constantemente, certo? Aos stakeholders. O que é stakeholders, professor? A essa altura do campeonato, você já deve dominar o vocabulário da área. Stakeholders, parte interessada. Quem é a parte interessada? Todo mundo. O público interno da empresa, colaboradores, sócios, administradores, o público externo, fornecedores, clientes, organizações públicas, enfim. Todo mundo é parte interessada na sua empresa, tá bom? É importante que as informações elas estejam disponíveis com fácil acesso. Exemplo, governo federal. O governo federal tem o portal da transparência. Eu recordo que, alguns anos atrás, na última eleição para presidente, houve um candidato a presidente que, inclusive, venceu.
e ele falou assim: quando eu assumir o governo, eu vou abrir a caixa preta do BNDES para ver onde estão indo os investimentos do Brasil. Só que as informações sobre o BNDES sempre estiveram disponíveis ao grande público por meio do portal da transparência. Nele estão descritas as ações do Banco Nacional de Desenvolvimento Social, até mesmo cópias de notas fiscais estão disponíveis no portal de transparência ou no próprio órgão, né, divulgador do BNDES. Ou seja, você falar que vai abrir a caixa preta de um órgão público é você confessar em público a sua ignorância em termos de gestão pública. Você diz, eu vou abrir a caixa preta da Petrobras. A caixa preta da Petrobras sempre esteve aberta, porque é uma obrigação do governo, dos governos, que os dados estejam, né, disponíveis ao grande público, principalmente ligados a estatais, a órgãos públicos e etc, tá bom? Então, essa história de abrir a caixa preta não existe. A caixa preta está lá, você que não sabe como abrir, ou não quer abrir, ou afirma que não existe caixa preta. Voltando aqui, turma, mais do que diz respeito à transparência, o acesso, ele não deve se limitar apenas a dados financeiros. Também tomadas de decisão e andamento dos processos. Tudo isso deve ser considerado na transparência. O gestor, ele comunica à alta direção da empresa, ou melhor, aos proprietários da empresa, que houve uma mudança de carga horária de funcionários, de jornada de trabalho. Então, todas as decisões, uma mudança de sede, de escritório, todas as decisões têm que ser comunicadas. Ele não pode esconder nada. Ele tem que ser transparente. Segundo princípio, o princípio da equidade. O que é equidade, turma? Equidade não é igualdade, tá bom? Igualdade é isso aqui, ó. É tratamento igual. Igualdade é tratamento igual. Então, a palavra-chave em igualdade é igual. Tratamento igual. Cada pessoa recebeu um caixote. Mas nem sempre a igualdade ela permite a justiça. Olha só. Esse consegue ver bem, essa mais ou menos, e esse não consegue ver nada. O que é equidade? Equidade é tratamento justo, de acordo com as necessidades, interesses e expectativas das partes interessadas. Então, quem precisa de 3 caixotes, que tenha 3 caixotes. Quem precisa de 2, que tenha. E quem precisa só de um, que continue com o seu caixote. O que isso quer dizer? Que numa empresa, o tratamento da gestão, dos donos do negócio, deve ser um tratamento alicerçado no princípio da equidade. Um tratamento justo com todos os colaboradores e também com as partes interessadas, tá bom? Próximo princípio, o princípio da prestação de contas. Já falei mais ou menos sobre isso quando coloquei a questão da transparência, da caixa preta. Oh, a caixa preta do BNDES, a caixa preta da Petrobras. Oh! Turma, prestação de contas. Accountability. Os agentes de governança, eles devem prestar contas de sua atuação de modo claro. A transparência, certo? Tão claro que eu não preciso de uma lupa, para poder compreender a movimentação. De um modo conciso e de um modo compreensível, não é? Nós tivemos, alguns anos atrás, uma presidente da República que foi falar sobre questão do PIB e virou até piada, porque ela falou assim: não vamos divulgar qual é a nossa meta, quando atingirmos a meta, nós vamos dobrar. Hã? Não vamos divulgar, quando atingirmos, vamos dobrar. Nenhuma clareza,
nenhuma transparência na prestação de contas. Até uma pessoa que eu admiro, mas nesse ponto ela pisou na bola e deu força aos seus opositores. Prestação de contas, ela indica que você tem que ser compreensível na hora de se comunicar, que o que você diz seja compreendido por quem ouve. Comunicação é isso, e prestação de contas é comunicação. Assumindo integralmente as consequências de seus atos. Responsabilidade. Vamos falar no quarto ponto. O que é responsabilidade? Assumir as consequências do meu ato, não é? Olha só aqui, responsabilidade corporativa. Os agentes de governança, eles devem zelar pela viabilidade econômico-financeira das organizações. Recordam do que eu falei sobre o conflito de agência? Então, o conflito de agência, ele é combatido por esse quarto princípio da governança corporativa. É uma obrigação do agente, do administrador, do gestor, zelar para que a empresa se mantenha viável econômica e financeiramente. Nenhuma de suas ações deve comprometer a saúde financeira da empresa. Citei agora há pouco o exemplo de um administrador de um sistema de ensino onde eu trabalhava, que uma decisão que ele tomou, unilateral, sem informar as partes interessadas, gerou um prejuízo financeiro enorme. Era uma empresa que, por exemplo, no seu caixa, ela mantinha no seu caixa 4, 5 folhas de pagamento assegurados, ou seja, o que ela tinha disponível em caixa, certo, poderia manter 5 meses de pagamento de funcionário se necessitar recorrer aos bancos. Mas depois dessa atitude, a empresa sempre teve que recorrer aos bancos, inclusive a empréstimos, para cobrir folha de pagamento, tamanho o rombo que ficou da decisão desse agente. Então, responsabilidade corporativa. O agente, ele tem que reduzir, olha só, reduzir as externalidades negativas de seus negócios, as consequências negativas de seus negócios, tem que reduzir. Se ele tomou uma decisão equivocada, ele tem que reduzir, né? Como é que se fala no senso comum? Reduzir, no senso comum, fala-se minimizar os danos. Minimizar os danos. E também aumentar as consequências positivas. Se a atitude que ele tomou foi positiva, eu aproveitar ainda mais dessa positividade da minha ação. Turma, agora vamos falar em classificação das empresas. Mas vamos voltar aqui para o início da aula, para a gente não perder o fio da meada. Ó. Primeiro nós falamos sobre o conceito de governança corporativa. Depois estudamos sobre a origem desse conceito, que está no conflito de agência, entre o proprietário e entre o agente. Depois conversamos sobre um instituto referência no Brasil, que inclusive formulou um conceito de governança corporativa, que é o IBGC, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Está bem? E em seguida conversamos sobre os princípios, acabamos de falar sobre os princípios de governança corporativa, e antes de estudarmos sobre os modelos de governança corporativa, vamos conversar um pouco sobre categorização, classificação das empresas. Quais são os tipos de empresa que há? Não vamos falar sobre todas, vamos falar sobre algumas, certo? Inclusive com relação ao seu porte. O que é uma grande empresa? O que é uma média empresa? O que é uma pequena empresa? O que é uma microempresa, tá bom? Esse final de aula, esses 15 minutos finais, vamos atuar nessa classificação das empresas. Olha só que aula magna, uma aula que merece ser repetida 2, 3, 4, 5 vezes, se você quer compreender bem, numa linguagem acessível, o que é
governança corporativa. A minha linguagem, quando eu preparo minhas aulas, uma preocupação minha é que eu seja claro e compreensível. Um princípio da governança corporativa. A minha preocupação na aula é que eu seja claro, conciso e compreensível, que você entenda, tenha uma ideia do que seja governança corporativa. Claro que você, se quiser aprofundar a temática, você recorre à literatura do final da aula. Turma, dito isso, vem comigo, olha só, classificação das empresas. Nós temos alguns critérios de classificação, de categorização, categorias de empresas. Conforme o Código das Melhores Práticas da Governança Corporativa, formulado pelo IBGC, que estudamos agora há pouco, IBGC, conforme falei para vocês, é uma referência nessa temática, as empresas podem ser classificadas da seguinte forma, ó, quanto à natureza jurídica, quanto às estruturas de controle, quanto à caracterização do controlador e quanto ao porte da empresa. Não vamos ver essas 4 categorias. Eu fiz um recorte. Nesse recorte, nós vamos ter uma ideia de como são as empresas em termos de natureza jurídica, foi um corte que eu fiz. E o segundo recorte foi, né, como estão classificadas as empresas no que diz respeito ao porte. Então, vamos aqui, nessa reta final da primeira aula, vermos como as empresas são classificadas em termos de natureza jurídica e em termos de porte. Cajazeiras do Piauí, abraço carinhoso. Essa turma acompanhando essa aula linda. Canavieira, Dom Inocêncio, Francinópolis, Jatobá, São Gonçalo, turma linda, atuante, participante. Aquele abraço carinhoso. Vem comigo. Turma, com relação à natureza jurídica, eu vou citar alguns exemplos de empresas, está bem? Uma delas, empresas do terceiro setor, não é setor terciário, está bem? É terceiro setor. Nós temos, por que terceiro setor? Porque tem empresas públicas e empresas privadas, certo? Que são 2 setores. O terceiro setor é uma empresa que não é pública nem é privada, é uma organização não governamental. Vamos lá. Cooperativas, sociedades limitadas e sociedades anônimas. Então, vem comigo. Olha só. Turma, o terceiro setor é formado por organizações não governamentais. Geralmente, elas não têm fins lucrativos. O seu objetivo é gerar serviços públicos ou melhorar as condições do meio. Ou é gerar serviços públicos, como, por exemplo, os cartórios. Ou cuidar do meio, né, daquela comunidade que necessita de um atendimento de nível educacional, saúde, combate à fome e à pobreza, e não está sendo bem atendida pelo Estado. Então, nós podemos ter, por exemplo, fundações, podem ser mantidas com recursos privados, serviços sociais autônomos, partidos políticos, entidades sindicais. Tudo isso aqui é terceiro setor. Nessa imagem aqui temos algumas empresas que estão relacionadas ao terceiro setor, tá bom? Organizações não governamentais. Partidos políticos não é nenhuma organização pública, nenhuma empresa. É uma organização não governamental, embora atue, certo? Se capacitado for ou designado for, atue e possa atuar no ramo da governança pública. Cooperativas. As cooperativas são organizações que são constituídas por membros, certo? Cujo objetivo é alcançar um benefício comum por meio de uma determinada atividade. Ou seja, a cooperativa, ela atua num ramo da economia, ela tem os seus sócios, um número mínimo de associados para uma cooperativa é de 20 membros, só que na cooperativa não há um dono. Por exemplo, uma cooperativa de produção de arroz.
pessoas, produtores que se reúnem numa cooperativa, certo? Visando uma determinada atividade. A organização cooperativa, ela não tem, né, características de buscar o lucro, mas os associados, sim, eles querem um retorno do seu investimento. Ela não tem um dono, ou apenas parte dos sócios serem gestores. Todos têm direito e deveres iguais. Se são 20 pessoas, são 20 gestores. Não há na cooperativa, por exemplo, a contratação, ou não deveria haver, a contratação de alguém que vá gerenciar o negócio e vá tomar as decisões. Não. Todos os associados podem tomar a decisão. Qualquer pessoa pode ser sócio, desde que se identifique com o objeto ou realize atividade da mesma natureza. Vejam bem, a cooperativa, ela não visa o lucro, mas os seus associados, eles querem um retorno financeiro, né? Ela não é uma empresa que vise o lucro, mas, claro, os seus associados, eles esperam lucro, rendimento, um faturamento alto por meio dessa organização. Vamos lá! Sociedades limitadas. O que é uma sociedade limitada? Veja bem. Eu fundei uma empresa e essa empresa, ela vale R$200 mil. Deixa eu escrever aqui com marca-texto, fica melhor. Essa empresa vale R$200 mil. Isso quer dizer que cada sócio vai cobrir uma parte igual desses R$200 mil. Aqui nós temos 4 sócios. Cada um ficará responsável por uma cota de R$50 mil. Por que uma sociedade limitada? Porque ela está limitada a esses 4 sócios. Ninguém que não esteja nessa sociedade pode participar da empresa comprando uma cota. A cota, ela está limitada aos 4 sócios. Vamos supor que um dos sócios sai, essa daqui, resolveu sair da sociedade. Se ela sair da sociedade, a primeira obrigação é: os 3 que restaram vão aumentar a sua participação. Opa! Eles vão aumentar a sua participação para cobrir os R$200 mil. Tá bom? Então, o que era 50, vou colocar 70 só para fechar, tá bom? Para não fazer número quebrado. Então, o que era 50 pode tornar 70 para cada um. Vai dar 210, é só para a gente ter uma ideia, tá bom? Vamos colocar aqui que o capital era 210, pronto. Certo? Só para fechar a conta. Quando um sócio sai, os outros cobrem a sua saída. Não há uma pessoa que vem de fora, eu vou entrar com 50 mil para fecharmos os 200 mil. Não existe isso, tá bom? A sociedade limitada, cada um tem a sua cota, tá certo? Formando o capital social da empresa. Só tem esses sócios. Qual é a diferença para a sociedade anônima? Na sociedade anônima, o capital social da empresa, o capital social, ele está dividido em ações que podem ser negociadas livremente. O que isso quer dizer? Lembra daquela empresa que tem R$200 mil? Certo? Bom, pode ser que os 3 sócios, cada um tenha aqui 50 mil. Deixa eu colocar aqui numa cor mais forte. Pode ser que cada sócio aqui responda por 50 mil, 50 aqui, 50 aqui,
50 aqui, mais alguém que está negociando, comprando ações no mercado de ações, uma pessoa anônima, pode comprar as ações que faltam para integralizar o capital. Aí, de repente, numa reunião de sócios, aparece uma pessoa, olha, eu tenho 25% das ações da empresa, eu quero ter um lugar aqui para sentar essa mesa. Se é uma sociedade anônima, os sócios não têm mais o que fazer. Ora, se a empresa vale 200 mil, cada um investiu 50 mil, 25% das ações, e uma pessoa que eu não conheço comprou 25% das ações, ela tem direito de sentar à mesa. Ela não tem direito de controlar a empresa, porque para controlar a empresa, você precisa ter pelo menos 50% das ações, né? Mais 50% das ações, ou seja, pelo menos 51% das ações. Aí é diferente, né? A empresa vale 200 mil. Aí, esse sócio aqui, ele entrou com esse sócio aqui, ó. Esse sócio aqui, ele entrou com 25. Esse aqui, ele tem 25% das ações. Essa terceira aqui tem 10% das ações. Certo? O segundo também tem 10%. Certo? E uma pessoa de fora, ela tem as demais ações. Ela tem 55% das ações. Essa pessoa que tem 55% das ações, ela administra a empresa. Percebe? Isso é uma sociedade anônima. Você pode ser surpreendido numa reunião, até aqueles filmes norte-americanos, que de repente, né, a pessoa chega na reunião e fala, eu tenho 51% das ações, eu que mando na empresa. Isso pode acontecer. São sociedades anônimas. Qualquer pessoa pode comprar ações da empresa. Você que está me assistindo nesse exato momento, você pode comprar ações de uma empresa na Bolsa de Valores. Se você tiver muito dinheiro, comprar a maior parte das ações dessa empresa. Aí, quando você comprar 51% das ações, você é o proprietário dessa empresa. Se for sociedade anônima, se for limitada, você não é proprietário, tá bom? E com relação ao porte das empresas, tá bom? Então, a gente viu com relação à natureza, ó. Pode ser terceiro setor, uma cooperativa, uma organização sem fim lucrativo. Pessoas se reúnem, se associam, certo? E, claro, elas querem ter um retorno do seu investimento, mas a cooperativa em si não é uma empresa que vise o lucro, tá bom? Sociedades limitadas, o número de sócios é limitado, 5, 6, 10, e cada um tem uma participação, uma cota no capital. E a sociedade anônima, em que o capital da empresa ele é vendido no mercado de ações, inclusive abrindo a possibilidade de uma pessoa que não seja do grupo de sócio original comprar a maior parte das ações e se tornar a proprietária. Agora temos a classificação quanto ao porte, aqui é quanto ao tamanho. Vimos quanto à natureza, agora é quanto ao tamanho. Gente, nós temos, enquanto ao porte, nós temos microempresas, empresas de pequeno porte, médias empresas e grandes empresas. Bom, o que é uma microempresa? Microempresa é aquela empresa que possui uma receita bruta anual de até R$360 mil. Se a sua empresa ela tem um faturamento até R$360 mil, ela é uma microempresa. Mas, se o faturamento dela anual for entre 360 mil até 4.800.000, é uma empresa de pequeno porte. Não é uma microempresa, mas é uma empresa de pequeno porte, tá bom? Com relação às médias empresas, elas são empresas que possuem uma renda bruta anual entre 4,8 milhões
e 300 milhões. Se a sua empresa ela tem uma renda bruta, um faturamento, uma renda bruta anual acima de 4,8 milhões e abaixo de 300 milhões, ela é uma média empresa. Mas, se a sua empresa possui uma receita acima de 300 milhões de reais, ela é uma grande empresa. Então, o que temos na prática? Por exemplo, uma sociedade anônima, ela pode, de acordo com o seu faturamento, ser uma média empresa ou uma pequena empresa. É muito raro uma empresa de pequeno porte ou uma microempresa ser uma sociedade anônima. Aliás, o mais comum é que uma grande empresa seja uma sociedade anônima, mas pode ter casos, sim, certo, que uma empresa média, certo, também tenha ações negociadas no mercado. A fonte é o BNDES, ele que traz essa classificação de empresas. Em nossa próxima aula, daqui a alguns segundos, alguns minutos, vamos começar a falar sobre os modelos da governança corporativa. Um abraço carinhoso, até daqui a pouco, tchau!